Sempre vejo alguém reclamando, dizendo que não tem sorte para minha sobrevivência. Tenho que estar fazendo corte. O que eu tenho que fazer é assentar e esperar a morte. Eu te digo, ó meu amigo, não precisa ser assim, pois Jesus já veio a mostrar que existe um caminho. Também já enviou o Espírito Santo para o homem não ficar sozinho. Pois esta vida transitória é para dar a oportunidade para o homem se arrepender e ter a vida de verdade, acreditar no sacrifício para voltar à eternidade. Acreditando no sacrifício e voltar para a eternidade. Seu Pai, Criador dos céus e da terra, chegamos, Senhor, diante de Ti neste momento para realizar mais um trabalho. Contar algumas descobertas dentro da palavra que vem em uma concordância com aquilo que nós já vivemos em experiências. Tenho certeza que foi para o nosso crescimento, mas hoje vamos falar das investidas que vêm contra os servos do Deus vivo. Assim nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar iniciando, abrindo a palavra de Deus, livro de Jó, capítulo 1. Vamos estar lendo do versículo 7 até ao versículo 11, que diz o seguinte: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele,
homem sincero, reto, temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará de ti na tua face. O que nós estamos querendo mostrar com esse texto? Primeiro, a grande afronta de Satanás. Vejo até como uma falta de respeito com aquele que é o Criador. Quando relata com esse tamanho de arrogância ao Criador, nosso Deus. Como se deu isto? Então começa numa reunião que diz que se juntaram os filhos de Deus para buscar o Senhor, e junto com aqueles filhos de Deus também veio Satanás. O que nós queremos mostrar? A princípio, em ver que todo aquele que tem a definição de servir a Deus, ele é perseguido. E nós vamos começar aqui num versículo que, se nós não prestarmos bem atenção, nós não vamos compreender o sentido e também o grande ensinamento para a nossa vigilância enquanto estivermos nesta vida transitória. Do versículo 7 diz assim: então o Senhor disse, vamos ler um versículo antes. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O que representa este verso 6? Ao que nós vemos assim, nós imaginamos um povo se reunindo para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, para ali ter um momento de intimidade, orações a Deus. E este relato que veio também Satanás entre eles, porque nem todos aqueles que se reúnem em um lugar para se apresentar a Deus, não têm ali todos com o mesmo pensamento de adoração, de consagração, ou de louvor, ou de aprender da palavra. Este verso 6, ele nos mostra claramente que, enquanto estivermos aqui, nesta caminhada, neste mundo transitório, esse tipo de coisa vai acontecer. E então no verso 7 diz assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ele faz uma pergunta, e quando Satanás responde ao Senhor, ele disse:
de rodear a terra. E parece que ele estava dando uma volta ao mundo. Mas logo no final do versículo, nós observamos que não é bem isto, porque diz assim, de rodear a terra e passear por ela. Então vê que ele estava ali com uma observação e no versículo 8 dá esta resposta, dizendo assim, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Então nós podemos entender que este passeio, esse de rodear a terra, Satanás está ao derredor de cada um procurando quem pode estragar. Por que se rodear a terra? Porque o homem foi feito de terra, foi feito de barro. Então, pode ver que o Senhor entende a colocação de Satanás e pergunta logo se ele observou o servo Jó. E Deus ali coloca algo mais importante que tem uma convicção muito grande, que nesta hora Satanás se sentiu ofendido e a ponto de ameaçá-lo, aquele servo que Deus tinha um zelo especial com ele. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então, com esta colocação neste verso 8, nós podemos ver que existe muitos não estão neste objetivo de ser uma pessoa vigilante, quando Deus fala que ele era que ninguém era semelhante a ele. Homem sincero, quer dizer, era um cara honesto. Sincero e reto, quer dizer, uma pessoa honesta. Aquele que faz o possível para prestar um bom testemunho. Então, é esta colocação de Deus diante de Jó. Nós entendemos assim, homem reto, e temente a Deus, porque nós precisamos ser também tementes a Deus. E aqui no final do versículo 8 fala do que nós precisamos estar desviando do mal, quer dizer, aquela pessoa vigilante, além de ser uma pessoa de oração, uma pessoa vigilante e que preza por ser pessoas honestas, aquele que não gosta não tem prazer em mostrar desonestidade, aquele que tem prazer em ser aquela pessoa honesta, de boa conduta. Então eu vejo tudo isso neste verso 8. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó de balde? Então, é a hora que ele lança o desafio. Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa? E a tudo quanto tem? A obra das suas mãos tu abençoaste. E o seu gado está aumentando sobre a terra. É aquela mesma coisa, é a inveja. Porque esse anjo do mal, ele sabia que Jó era, por ser feito de terra, de barro, era algo fisicamente inferior a ele.
joga isso no rosto de Deus, como ele só era assim porque era um protegido de Deus. E quando ele fala que tu cercaste ele de bens, todos aqueles que têm esse espírito da inveja, esse espírito da maldade, eles têm esse sentimento com aqueles que são abençoados por Deus. Então aí vem o tema da nossa mensagem de hoje, que eu já sofri algumas investidas de Satanás. E o verso que nós encontramos, o texto que nós encontramos para dar andamento neste pensamento, nesta mensagem, nós temos outros, mas foi principal este texto de Jó, que conta essa história de alguém que Deus tem prazer em ter na sua congregação. E nisto é lançado no mesmo momento as afrontas. E vem o verso 10 que diz assim: porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa? Então, aquele desafio. E no verso 11 é quando começa a vir as investidas na vida daquele servo. Diz assim: mas atenta a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfemar a de ti na tua face. Então ele lançou esse desafio. E ali há algumas investidas contra aquele servo. Primeiro, toca nos seus bens. É aquilo que o homem mais... Quando nós falamos que o evangelho de Cristo não é um evangelho terreno, porque o que nós temos aqui neste mundo transitório é apenas para a nossa sobrevivência enquanto estivermos aqui, porque quando sairmos daqui nós não vamos levar nada. Aí também explica a mensagem do culto passado, daquele jovem que quando Jesus manda que ele vende seus bens e dá para os pobres, ele sai com tristeza de diante de Cristo. É aquele que está com o coração preso às coisas terrenas. E o homem, ele se prende, até troca a sua alma em troca de coisas passageiras, porque quando partir daqui ele não tem condição de levar nada das riquezas que acumular nesta terra. Aí vem outra passagem interessante, Mateus, Mateus 4:10, Jesus repreendendo Satanás, porque ele quer ter o mesmo prestígio de Deus, ele pede Jesus a adoração, que aí ele ofereceria bens para ele. E em cima apenas desses dois tópicos, da perseguição e afronta de Satanás com Deus acerca da vida de Jó, eu coloquei nesse tema de hoje, eu já sofri algumas investidas de Satanás. E então, nós vamos então dar seguimento a este assunto, e baseado quando Jesus ele é batizado, que sai aqueles 40 dias para o deserto, ali houve também exatamente estas afrontas ao próprio Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E a primeira afronta dele, Jesus aí responde: por que queria adoração? Então, de Jesus, porque ele queria adoração de Jesus, que ele mandou que se ele prostrasse, ele dava
riquezas. E nós podemos ver nos dias de hoje que o homem tem reunido em nome das Escrituras, que é o outro evangelho que o apóstolo Paulo falou que não era para acreditarmos. Tem várias e várias denominações que estão ali fazendo seus cultos, regrados de campanhas recheadas com dinheiro, oferecendo riquezas terrenas. Então o apóstolo Paulo fala claramente que não é para acreditarmos nestas coisas. E para confirmar, o próprio diabo, ele tenta Jesus pedindo adoração do próprio Filho de Deus. E Jesus, ele responde sempre com a palavra. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 4. E no verso 9, também de Mateus, eu estou indo de trás para frente, mas porque tem um objetivo nisso. O diabo oferece riquezas a Jesus, aquilo que nós acabamos de falar. E Jesus, ele também nega e combate a ele com a palavra. E no verso 6, ele manda que Jesus se lança do pináculo do templo também. E Jesus se nega, falou que não tentará o Senhor seu Deus. E isso está disposto nos evangelhos, inclusive Lucas também. Lucas 22, 31 diz assim: e disse também o Senhor a Simão: eis que Satanás vos pediu para ser andar como trigo. E Jesus fala com ele que ele pediu, porque senão, quem sabe quem seria o traidor de Jesus seria o próprio apóstolo Pedro. Também embarcaria naquelas atitudes de Judas Iscariote. E em cima destes textos bíblicos, eu me lembro de alguma coisa quando o Senhor manda sair de uma denominação a qual eu comecei a caminhar no Evangelho, porque eu não escondo de ninguém. Eu era um católico, apostólico, romano, praticante, mas eu me decepcionei lá e comecei a procurar lugar, e foi até um lugar, depois de vários, encontrei um lugar que eu achei que era correto, mas tudo isto porque não conhecia claramente as Escrituras, e em um determinado tempo o próprio Senhor me manda sair daquele lugar. E aí então eu pude provar dessas investidas. Eu me lembro, a primeira dela foi concernente a dízimo. Veio um dos camaradas que congregava junto comigo e veio e me perguntou como era ali a nossa base doutrinária de cultos que realizávamos ao Senhor. Eu falei assim: olha, é diferente. Apesar de ter um modelo de culto muito parecido, mas nós temos muitas coisas diferentes. Aqui nós velamos para o ensino da palavra e não aceitamos dízimo. Aí aquele irmão que congregou comigo, inclusive foi até consagrado junto comigo, eu falei assim: mas isto é para poder ficar um pouquinho diferente lá do nosso meio. Eu falei: não é não. É porque eu descobri que a verdadeira profecia está na palavra de Deus. E eu não encontro base bíblica para receber e cobrar dízimo de ninguém. Porque eu não acho respaldo bíblico para
cobrar esses valores de ninguém. Portanto, o nosso estatuto foi escrito que esta igreja, ela vai sobreviver apenas das ofertas voluntárias. E aqui no nosso culto também, além de nós rejeitarmos quando alguém traz o dízimo, eu tenho o maior prazer de sentar com aquela pessoa e abrir as escrituras e mostrar por que nós não cobramos dízimo. Foi a primeira investida em cima deste assunto. Aí logo depois surgiu um irmão saindo lá de uma destas seitas fundamentada em heresias, e falou que a nossa igreja não seria próspera porque nós não recebia dízimo. Aí eu provei para aquele irmão que não. E mostrei a ele que nós éramos, sim, prósperos. Eu falei assim, olha, esse pé de coco que tem aqui na entrada da igreja, eu quando vim morar aqui na casa ao lado, ele já era plantado aqui. E esses anos todos, ele não passou de meio metro de altura. E nós estamos apenas com 2 anos, que vai fazer apenas 2 anos que estamos aqui. Olha o tamanho que está esse pé de coco, olha os cachos de coco que tem, e o coco que ele produz aqui é as águas mais doces que você pode. É uma das provas. E outra coisa, quantas pessoas desempregadas chegou para o nosso meio e ver se tem alguém desempregado hoje? Então, estamos vendo que não é. Enganaram o irmão esse tempo todo, enquanto esteve lá nesse lugar, que não é dízimo que vai dar prosperidade a ninguém. Aí logo em seguida, dias depois, se reuniram mais 4 pastores de denominações diferentes, 2 da Assembleia de Deus, um da Universal e outro da Deus e Amor. Veio na minha casa falar que eu estava errado. Juntou aquela comitiva e veio na minha casa que eu falei, errado em quê? Ah, porque o irmão é contra dízimo. Eu falei, não sou contra o dízimo, só não vejo base para cobrar esses valores, e quem o pratica está praticando da maneira errada. Então vamos lá para a palavra para ver se eu estou errado mesmo. Eu abri Deuteronômio 14, a partir do verso 22, ali está a lei do dízimo. Porque aquilo era um tributo para o povo de Israel, e além de vocês cobrarem coisa que não tem direito em cobrar, vocês não fazem o que manda. Aí eu peguei lá um dos últimos versículos, acho que parece que é o 29, que diz que para que aqueles eram 4 classes que era para sobreviver daqueles valores, daquele tributo recebido, que primeiro eram os levitas, segundo os estrangeiros, terceiro os órfãos e quarto as viúvas, a qual eu tinha certeza que tinha muitas viúvas nas congregações deles, e eles nem ajudavam e nem tinham condição de ajudar. Então 3 daqueles primeiros levantaram e saíram correndo dali, quando eu, baseado naquela, nunca temi ninguém, porque a palavra me dá respaldo, porque diz que ai daquele a quem a palavra cai sobre ele, que ele é reduzido a pó. E quando esses indivíduos viram que, eu lendo o texto bíblico, mostrando ele dentro da palavra, que eles estavam errados, 3 deles saíram correndo. Foi 2 da Assembleia e um da Universal, saíram
nem despedir, saíram voados de perto e permaneceu da Deus e amor. Depois tentou me convencer. Eu sei que o senhor convenceu a gente dentro da palavra, o senhor está certo disto, mas a igreja não sabe disto, ela é ignorante nesse assunto, por que o senhor não cobra também? Eu falei, porque eu não sou canalha igual vocês. Não sou nenhum mercenário. Então eu não tenho coragem de extorquir uma igreja que vive mediante tantas dificuldades financeiras, com apertos, povo ganhando pouco e explorar um povo igual vocês exploram. Aí ele saiu, foi embora também. Então foi a primeira investida de Satanás, porque aqui, por que eu li esse texto quando Jesus avisa o apóstolo Pedro que o diabo pediu para se andar com ele, e tem muitos hoje que o diabo está fazendo isto nas suas vidas e eles estão fazendo até com prazer. Aí vem a segunda investida. Também um pastor da Assembleia que era enradicada na mesma rua, cerca de uns 150 metros depois da nossa, e veio me oferecer para que eu me ligasse a uma convenção. Aí eu perguntei àquele irmão, inclusive ele hoje até já é falecido, pastor Davi. Falei assim, meu irmão, eu não tenho coragem de colocar à Igreja de Cristo um encargo tão injusto igual. O que isso vai beneficiar a igreja? Se eles só têm imposição para colocar, fardo pesado para colocar sobre a igreja. Eu não tenho coragem de botar a Igreja de Cristo debaixo de jugo de homens. Porque eles não fazem nada, só te cobrar taxas e mais taxas disso e daquilo sem fazer nada em troca. Então, foi a segunda cilada de Satanás que eu sofri. E logo em seguida veio outro me oferecendo se eu não queria colocar esse mesmo irmão, se eu não queria distribuir cesta básica, porque tinha uns políticos que estavam fornecendo cesta básica para distribuir na população. Falei, não, irmão, eu não faço isto. E o exemplo de eu rejeitar é o próprio irmão. Ele falou, mas como assim? Eu falei assim, olha, eu vejo aí uma vez por mês, forma uma fila enorme ali em frente, na parte da manhã, em frente à igreja do irmão. Então eu vejo ali mulheres com copo de latinha de cerveja, de shortinho, de bustier apenas, quase nuas, para pegar a cesta básica. E quando chega à tarde, na hora do culto, só está o irmão e a esposa lá dentro, cultuando ao Senhor. Eu acho isso também até uma certa ignorância da minha parte em fazer esse tipo de coisa. Aquele irmão voltou, meio sem graça, e logo seguido veio mais um indivíduo, também cunhado de um irmão que congregava junto conosco. Aí ele veio, me apresentou, ele era candidato a vereador lá de Nova Iguaçu. Eu disse, irmão, eu trouxe esse primo da minha esposa, porque ele é candidato a vereador, ele tem uma proposta para fazer para o irmão. Eu falei, tá, pode falar. Porque o irmão está construindo,
se ele dá uma verba para terminar a construção da igreja, para o irmão arrumar os votos dos membros da igreja do irmão para votar nele. Falei assim, olha, irmão, o maior prazer meu é que e ele presente, falei assim, que você viesse, você, a sua esposa e a tua filhinha, o nosso culto é esse dia tal, dia tal e dia tal, para participar do culto. Agora, seu dinheiro nós rejeitamos. Porque eu não acho justo fazer um casamento da Igreja de Cristo com política. Nós temos este recinto aqui separado para ensinar a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo que ele trouxe para nós, e levar um povo a levar uma vida de santidade esperando o arrebatamento. Foi a resposta que eu dei para aquele indivíduo. E Apocalipse 2, versículo 13, diz, aquela habitação é o trono de Satanás, que eles habitavam onde estava o trono de Satanás. E o que nos mostra isto? Que tem todos ali congregando, cultuando em nome de Cristo, cantando louvor, lendo a palavra, mas torcendo ela, fazendo ela virar outro evangelho. E o verso 24, também, de Apocalipse 2, diz o seguinte: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Então, aqui está a resposta que o próprio Senhor nos traz para nós, que nós não devemos, como também lá em Apocalipse, lá no final está escrito que é para a gente sair desses meios para não levar conosco a condenação dos seus pecados que estão cometendo, e muitas das vezes até no lugar aparentemente bom, mas onde estão com as mentiras, com as falsas profecias e outras coisas mais. E para encerrarmos, nós vamos encerrar com Marcos 8:33, também está em Mateus 16:23, que diz o seguinte: e ele, porém, voltado-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Isso aqui foi uma situação que nós sabemos muito bem o que foi, o próprio Jesus falando, tanto está em Marcos 8:33, como Mateus 16:23. Jesus falando que iria acontecer, e ele toma essa atitude de falar que diante dele não. E por que o próprio Jesus chamou ele de Satanás? Porque ele estava se opondo contra aquilo que era profético, aquilo que teria que acontecer para a redenção do povo escolhido. E para encerrarmos,
para que nós possamos estar meditando nessas coisas, pedindo força para que Deus nos dê condição de suportar quando vier esse tipo de investida e nós possamos estar enxergando que não é da parte de Deus. Seu Deus, nós glorificamos a Ti, nós Te bendizemos pelo privilégio de falar destas coisas, trazer esses alertas, porque enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos a esses tipos de investidas, mas precisamos confiar e estar firme no fundamento que é o próprio Cristo, que é a nossa base, é aquele que nos dirige e que nos dá condição de conhecer esses termos, estas experiências e sairmos como vencedores. Nós queremos entregar na sua mão, pedindo para que tu mesmo possa completar naquilo que por acaso faltou da nossa parte, aos ouvidos de todos aqueles que estiver presenciando esta mensagem, este alerta, estes avisos. No nome do Senhor Jesus. Amém.